Salve pessoal, tudo certo? Será que a extrema-direita ainda é um bando de ressentidos que se organiza a partir do ódio, do ressentimento, da negação, do anti-alguma coisa que não tem um projeto político? Ou ela está passando por uma mutação e apresenta alguns elementos, alguns indicativos que será capaz de unificar todas essas divisões que existem dentro do campo conservador em torno de um único projeto? A reflexão que eu quero fazer hoje é justamente sobre isso. A disputa política, gente, não se resolve só em 2026. Ela é uma luta contínua pela hegemonia na sociedade. E os projetos políticos têm seus representantes, têm seus pontos, seus elementos que apresentam para essa disputa. Historicamente, a extrema-direita partiu da irrelevância durante a década de 2000, no início, até 2013. A partir de 2013, ela se reorganizou a partir de um ressentimento, de um sentimento anti-esquerda, antipetismo, né? Esse ressentimento com a questão, com a classe política, com os partidos políticos. Isso durante muito tempo foi a tônica, foi a única tônica, inclusive, que a gente conseguia resgatar da extrema-direita. Me parece que hoje ela apresenta 3 elementos que são capazes de unificar e construir um projeto que tem a ver com o direito penal do inimigo, que elege um segmento da sociedade a ser perseguido e perder direitos em nome da segurança de todos, que tem o negacionismo climático como política de Estado e consolida e implementa políticas econômicas excludentes. Esses 3 elementos eu vou apresentar para vocês como sendo o que anda se delineando dentro de um projeto político que passa pelos Estados Unidos, o movimento MAGA, que passa por Bukele em El Salvador e que passa pelo Brasil a partir do governo Bolsonaro e esse grupo que se consolidou em torno do bolsonarismo. E apresentando os nomes que eles têm, tem muitos nomes que são capazes de representar esse projeto em setores importantes da sociedade. A reflexão é essa. Para além de 26, como é que vai ser a disputa política nesses 2 campos que hoje se encontram em disputa entre esquerda e direita no Brasil? Vamos para o vídeo? Então, para ter essa visão do todo, de como analisar a direita como um todo, nós temos que fazer um retrospecto muito rápido aqui, para entender o futuro da luta política no Brasil. Primeiramente, a gente tem que entender o que era a direita antes de 2013. Vamos pegar como marco 2013 para ficar tranquilo, é o que eu uso no meu artigo, que depois vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês lerem, quem quiser se aprofundar mais sobre o tema. Antes de 2013, nós tínhamos a direita tradicional, que veio dos resquícios da ditadura, que se estruturou a partir da máquina pública, com políticas assistencialistas, para fazer ter controle sobre a população de baixa renda, os setores excluídos da sociedade. Era assim que a direita que não tinha militância, vamos lembrar disso, a direita na década de 90, após 88, não tinha militância de rua, não atuava politicamente, não tinha inclusive vergonha, foi cunhado o termo, uma expressão direita envergonhada, tinha vergonha de defender temas de direita, né, pautas conservadoras, quase não existia ninguém de direita, se diziam de centro, ou de centro-esquerda, aqueles que não se diziam de esquerda. Mas essa direita, então, sem estrutura, que com o tempo as políticas públicas foram sendo caracterizadas de outra forma a partir dos governos do Lula, do campo popular, da esquerda como um todo, com redistribuição de renda, com toda uma política de inclusão social diferente que acabou tirando da direita tradicional esse poder que eles tinham sobre uma parcela importante do eleitorado brasileiro. Então, a partir de 2002 até 2012, 2013, início de 2013, a direita, partidariamente falando, não tinha tanta relevância. A direita, a classe dominante, se pronunciava e atuava mais a partir das mídias, no Globo principalmente, para combater e atacar a esquerda e o PT. Tanto que uma pauta que era municipal, que era a questão dos transportes públicos, que em 2013, que não tinha um caráter vinculado à questão nacional, por exemplo, era uma insatisfação com o transporte público, deu início às manifestações de 2013, que depois teve uma outra conotação. Então, entender a direita antes era isso, a direita tinha perdido relevância e precisava se reinventar. 2013, a partir de uma pauta séria, correta e justa dos trabalhadores, da sociedade brasileira, que era a questão dos serviços públicos, que foram sucateados, basicamente pelas políticas neoliberais implementadas em 90, na década de 90 inteira. Vejam, toda essa desregulamentação, desestruturação das políticas públicas e do serviço público, como transporte, saúde, educação,
que gera uma contestação gigantesca, que gera uma inconformidade gigantesca com a população, que faz com que eles vá para a rua, acaba sendo capturada pela direita, e daí surgem segmentos importantes que começam a dar uma outra característica para a direita, que é um caráter mobilizador. Então, o movimento vem para a rua, MBL, Indignados Online, todos esses grupos que ocuparam as ruas, nas quais nós não estávamos, a esquerda não estava mais nas ruas, porque assumiu uma tática de ficar dentro da institucionalidade, deixando os movimentos sociais e a rua à mercê da narrativa política que foi construída ao longo do tempo, durante anos, por exemplo, pela Rede Globo. Então vejam, essa direita começa a se estruturar, não ainda a partir de políticas públicas, não a partir de um projeto, mas a partir de um ódio, um ressentimento. Elegeram um culpado, a esquerda, os partidos de esquerda, o PT, o antipetismo se aflorou demais na sociedade, porque o PT era visto como um partido que comandava o processo político, foi visto como a classe dominante de então. Então, a institucionalidade, o establishment, que a gente chama na política, né, quem eram os partidos, olhava o PT durante 3, 4 mandatos seguidos na presidência da República. Então, esse desgaste foi cobrado. Todo esse processo de 2013, eu tenho vídeos aqui no canal, eu vou depois deixar aqui uma lista aqui abaixo também, além do artigo, vou deixar os vídeos que falam sobre isso, sobre a crise da esquerda, os erros que a esquerda cometeu, essa questão da institucionalidade demais, todo esse processo que eu estou falando aqui, agora estou simplificando de 2013 a 2018, eu vou deixar aqui para vocês dar uma olhada, quem quiser se aprofundar nos temas, como eu falei. Mas vejam, em 2018 se fecha em torno do Bolsonaro, que acaba elegendo o Bolsonaro, esse processo de ressentimento, de contestação, de inconformidade, de conservadorismo. Vejam, os setores evangélicos são muito importantes nesse processo, porque antes eles estavam no governo, até 2011, 2012 estavam no governo bem tranquilamente. Foi quando as nossas pautas começaram a ir de encontro aos valores desse segmento religioso que começou a ter problema. A escola, assim, homofobia, vários programas e projetos que colidiam com esse segmento e que afastaram eles da gente, do governo da esquerda. Vejam, 2018, ganharam a eleição, Bolsonaro à frente. E o que representou isso? Não foi um projeto político ainda, e sim, ainda era um projeto de poder, de tirar o PT, tirar a esquerda do governo, combater o feminismo, combater o esquerdismo, combater as universidades, o marxismo cultural, aqueles inimigos que eles elegeram, criaram, né, fantasiosamente, mas construíram um inimigo forte, e a partir desse inimigo, a partir do ódio, do ressentimento com relação a isso, eles se organizaram e construíram um projeto de poder, não do governo. Porque não tinha políticas assentadas em torno disso aí. Não? E essa é a singularidade que a gente tem que começar a entender. Precisamos fazer uma relação com a questão internacional. A extrema-direita foi se reconstruindo, ocupando espaço também na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, em outras partes do mundo. Isso foi um fenômeno que, na verdade, surge a partir da crise do capitalismo. O que a extrema-direita começa a fazer? A partir do governo Trump, ainda é um exemplo muito forte disso para a gente entender, porque é muito similar com o que aconteceu aqui no Brasil. O Trump, com aquele movimento MAGA, definindo um inimigo. Veja, a partir de uma crise do capitalismo, a direita conseguiu criar uma forma de que não precisa ter alternativas para os problemas, para as crises, e sim dizer o culpado para ela. Então eram os imigrantes e passou a perseguir aquele inimigo que eles criaram. Então vejam, eu vou pegar El Salvador também, que é um exemplo importante, porque são políticas que vão se consolidando, que foram sendo feitas e hoje corporificam o que eu digo que é um projeto deles. Que tanto nos Estados Unidos, El Salvador com Bukele, e no Brasil com o Bolsonaro, algumas características se consolidaram. Quais são? O negacionismo climático como política de governo. Trump fez isso ao retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris para proteger a indústria do combustível fóssil. Foi isso que ele fez nos Estados Unidos, direcionando recursos, inclusive, né, cortando subsídios de outros tipos de combustível, mas é como a questão, eles pararam de repassar dinheiro, incentivar carros elétricos, uma série de situações do ponto de vista que tem como base o negacionismo climático como política de Estado. No Brasil, o bolsonarismo desestruturou todos os nossos órgãos de fiscalização e proteção ao meio ambiente.
o IBAMA, ICMBio e todos os outros foram sucateados, deixando desmatamento, queimadas, tudo isso feito de forma muito forte. Veja que nos Estados Unidos também a política, eles então construíram um inimigo interno e aplicaram a política de negacionismo climático enquanto política de governo. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Eles elegeram um inimigo interno e sucatearam as políticas de meio ambiente, tudo isso para a proteção do nosso meio ambiente. A questão do Bukele se apresenta na política de segurança pública, onde lá ele criou a chamada mano dura, onde ele, para combater as gangues que existem lá, e era um problema real, vejam, todos esses problemas são reais. A forma como tu conduz a alternativa é que é o problema. E lá, o Bukele implementou o direito penal do inimigo. Acho que seja o principal governo ao fazer isso de forma oficial. Uma coisa é os Estados Unidos fazer isso e eleger o imigrante, mas não falar que isso é o direito penal do inimigo. Outra coisa é lá. Lá realmente eles implementaram e consolidaram e mostraram que é possível ter apoio de parte da sociedade, com essa sociedade com medo da violência, com medo do que essas gangues representavam, começaram a apoiar a restrição de direitos de setores importantes e muitos setores da sociedade de El Salvador. Então eles criminalizaram a miséria, prenderam 70 mil pessoas, construíram sem direitos alguns, sem processo, sem nada, e com um aplauso do outro segmento da sociedade que achava que aquilo era a alternativa que se tinha, porque não tinha outra forma de resolver esse problema a não ser tirando direitos e perseguindo setores marginalizados da sociedade. Aqui no Brasil foi feito isso muito naquelas operações policiais no Rio de Janeiro, nas favelas, onde a letalidade policial era gigantesca, ou seja, tu usa o aparato público forte contra um setor importante da população. Então, vejam, essas três políticas, o negacionismo climático como política de governo, construção de um inimigo e a restrição de direitos de determinado setor da população, a partir do direito penal do inimigo, mais consolidado no governo Bukele, mas também nos Estados Unidos, né, com a política contra os imigrantes. E a questão das políticas econômicas restritivas. Aqui no Brasil, por exemplo, a retirada de direitos, a reforma trabalhista, as reformas da Previdência, todo esse processo de colocar nos ombros dos trabalhadores, dos setores excluídos, a crise econômica e privilegiar setores econômicos importantes do país. Então, essas três políticas acabam apresentando uma espécie de um projeto que hoje pode unificar a direita. Tu tratar a segurança pública de uma forma bélica, culpando uma população empobrecida, ou seja, a pobreza passa a ser um crime, tu criminaliza a pobreza e tu criminaliza os movimentos sociais que defendem os setores marginalizados, tu usa o aparato estatal para privilegiar setores econômicos que degradam o meio ambiente. Isso também é importante porque acaba consolidando o negacionismo climático e também a questão do direito penal do inimigo. Então, e essa questão de possivelmente unificar a direita que é a grande questão. Veja, eu não falo em unificação agora para 2026. Aqui, inclusive, isso eu acho que é um erro de análise por parte da esquerda, que ficam simplesmente achando que isso está bom, que isso é ótimo, que está tudo bem porque a direita não consegue se unir. Isso é um processo político complexo que vai sendo construído aos poucos e começa a se delinear a partir dessas políticas que eu acabei de elencar aqui para vocês, dessas três. Então vejam, o que me parece mais importante é que a gente ainda tem o Lula e eu acho que para eles não vão se consolidar, não vai se consolidar um grande bloco ainda para 2026, mas vejam bem o que eles têm para o futuro. E essa é a questão que a gente tem que analisar. A luta política não se encerra nisso em 2026. A gente precisa ter uma visão estratégica. E isso é que falta em muitos setores da esquerda, na minha opinião. Então vejam os nomes que eles têm. Hoje, basicamente, eles têm disputando as eleições. Flávio, Zema, Caiado, Renan Santos, esses quatro. Mas olha o que eles têm no banco para futuras eleições. Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro. Por mais que o Eduardo seja fora agora, ele pode voltar para cá. Mas vejam, Renan Santos, Zema, Caiado, Flávio Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio, Eduardo Bolsonaro, Michele e Nicolas Ferreira. 8 nomes. E esses atores a gente pode separar em alguns elementos assim importantes. Primeiro, o conservadorismo brasileiro está muito forte. Então nós temos um setor como as mulheres conservadoras, a juventude, existe hoje um setor importante da juventude que é conservador, e aí nós temos a Michele Bolsonaro e o Nicolas Ferreira. O bolsonarismo, que por mais que vai se apequenar no próximo período, que eu acho que vai diminuir um pouco de tamanho, mas eles têm o Flávio e tem o Eduardo Bolsonaro. Não como um bolsonarista, mas como um campo radicalizado, nós temos o MBL,
embora critique o Bolsonaro, na prática ele representa ainda esse lado radicalizado, tanto que ele nessas eleições defende a implementação do direito penal do inimigo aqui no Brasil já a partir da próxima eleição. O seu plano de governo do Partido Missão tem o direito penal do inimigo como alternativa para a questão da segurança pública no Brasil. Vejam como as coisas vão se configurando. Então nós temos os radicalizados, bolsonarismo e MBL, nós temos o setor mais conservador vinculado à igreja, a setores do segmento evangélico, e nós temos aqueles que podem se apresentar como gestores, que aí é o Zema, é o Caiado e também o Tarcísio. Isso dá para eles um número de pessoas, nomes consolidados para as próximas décadas. Veja, nos próximos 20 anos eles têm aí muita gente para representar isso que está se consolidando. E esse é o debate que a gente tem que fazer. A reflexão que eu proponho é entender esse processo de mutação dentro do campo conservador, onde existem segmentos que estão se consolidando não mais a partir do ódio, a partir do ressentimento, a partir da fake news. Isso também continua na base do processo, isso é óbvio, eles não abrem mão disso porque é uma retórica importante, é uma forma de atuação deles que é importante. Mas eles estão ampliando hoje, consolidando uma política que representa um projeto que pode sim unificar esses setores em torno de uma candidatura muito mais forte para futuras eleições. E essa reflexão que a gente tem que fazer. Então, o negacionismo climático como política, o direito penal do inimigo, a restrição de direitos, né, pode ter nomes que tiverem, né, mas a restrição de direitos de parte da cidadania brasileira, culpando esses segmentos pela crise que acontece, e políticas econômicas que prejudicam e colocam a crise nos ombros dos trabalhadores e dos excluídos, essa tríade nefasta acaba consolidando um projeto que se nutre da crise do capitalismo, apresenta alternativas que só prejudicam ainda mais a condição de quem é vítima dentro do sistema capitalista. Nós temos que entender isso e agregar um fator, gente. E essa também é uma grande reflexão. Qual o projeto da esquerda? Que não existe clareza nisso hoje em dia. Nós temos o Lula, gente. Só isso que nós temos. E se abre mão de situações, se organiza alianças em torno do Lula. O Lula é a última eleição dele. A esquerda precisa ser capaz de sentar à mesa, a partir de todas as suas vertentes trabalhistas, marxistas, socialistas, social-democratas, e buscar uma ponte que unifique uma ação conjunta mais clara. Isso não vai se dar por decreto, isso é um processo histórico que deve partir de um debate profundo, e essa discussão a gente tem que começar a fazer, porque nós não temos nomes de consenso que a gente entenda que conseguem unificar um projeto da esquerda hoje em dia. Esse debate a gente tem que fazer a partir de um pensamento crítico, a partir de uma análise profunda dos problemas que a gente já vivenciou nesses últimos 10, 20 anos, aonde erramos, aonde não erramos, para construir um projeto que unifique a esquerda capaz de dar conta da luta política para os próximos 20 anos. É isso que a gente precisa e entender esse processo. E a gente vai fazer esse debate aqui no canal, vai ter mais outros vídeos sobre isso. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo aqui, vou deixar para vocês um vídeo sobre o pensamento crítico, vou deixar aqui também, nós temos um curso de análise de conjuntura para mostrar como a gente faz a análise de conjuntura, como eu faço, um curso gratuito que está aqui no canal também. Vamos fortalecer esse debate, vamos começar esse debate, a gente precisa ter perspectiva de futuro, senão nós vamos ser engolidos pela direita. Até a próxima.